Nós vamos dar continuação então ao nosso estudo do Gênesis bíblico, à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita. Para iniciar, esqueci de pedir alguém, deixa eu ver. Ô Dani, você pode fazer a prece inicial para nós? Posso sim. Obrigado. Quando puder começar. Pode começar, por favor. Então vamos levar o nosso pensamento a Jesus e pedir a Ele, a espiritualidade amiga, que nos dê condições de entendimento do estudo passado aqui nesta noite, para que possamos melhorar a nossa vida, a nossa posição diante de tudo que nos cerca, como seres criados, né, por Deus, queremos contribuir de uma forma efetiva para a melhoria de tudo que está ao nosso redor. Que esse estudo possa nos dar essa condição de entendimento e de ação positiva. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Semana passada, gente, nós fizemos a revisão, relembramos, né? Voltamos lá no primeiro capítulo de Gênesis. Hoje ainda nós vamos continuar. Como é muita informação, mesmo voltando aqui, a gente vai passando com calma, né? Eu levantei um questionamento na semana passada sobre... nós paramos aí no quarto dia da criação, que é exatamente a criação dos astros. Sol e Lua, segundo o livro Gênesis, né? Que Deus fez dois grandes luzeiros. O luzeiro maior para presidir ao dia e o luzeiro menor para presidir à noite e também as estrelas. Nós já falamos sobre a questão da escrita, da contextualização do livro, né, escrito por Moisés, 3.500 anos atrás. A ideia que esse pessoal tinha na época era da Terra como sendo o centro do universo. E a ideia de céu, né, para eles tinham exatamente essa ideia de que o céu servia mesmo como um enfeite, servia para adornar o nosso planeta. Então, era como se Deus pendurasse estrelinhas e pendurasse ali Sol e Lua, né? Inclusive aqui fala o luzeiro maior para presidir ao dia, o luzeiro menor para presidir à noite e também as estrelas, né? Outros vão falar o luzeiro maior para iluminar o dia. Então eles deixam bem claro os astros, né, como sendo prestando serviço para a Terra, vamos dizer assim, existem para iluminar a Terra. E não o contrário, como a Terra sendo consequência, né, de uma expansão e principalmente do Sol, né? Qual é o problema se a gente ler isso aqui sem investigar e sem o auxílio da doutrina espírita? Porque na ciência é dito para nós que já é comprovado isso, que o Sol tem aproximadamente 4,6 a 4,7 bilhões de anos, a Terra de 4,5 a 4,6. Esses números ainda não são assim. Tem gente que fala taxativo que a Terra é 4,5, o Sol 4,6, né? Mas existe uma margem aí de segurança, então a gente fala entre 4,6 e 4,7 o Sol, a Terra entre 4,5 e 4,6 bilhões de anos, e a Lua é a mais nova de todos desses aí, com apenas 4,4 bilhões de anos, quando comparado com esses outros dois. A formação da Lua até se deu, segundo estudiosos, o fato da Terra, o planeta Terra, chocar com um asteroide ou algo parecido, desprender uma parte dessa nebulosa terrestre e formar o nosso satélite natural, que é a nossa Lua. Então existe, né, uma controvérsia científica entre a criação dos astros e a criação do Gênesis, que obviamente sabemos que não fala de um dia de 24 horas, mas que fala aqui como Lua, Sol e Terra Lua e Sol sendo criados no mesmo período, e
a Terra já existindo antes deles. Aí eu falei para vocês que a gente recorre então à doutrina espírita, e eu trouxe aqui o livro A Caminho da Luz. Eu vou ler aqui para vocês uma parte que ajuda a gente a entender melhor isso daí. Então, só um minutinho. Tem uma parte aqui, primeiros tempos do orbe terrestre. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida. Por milênios e milênios? Era uma pergunta. Distando do Sol cerca de 149.600.000 quilômetros. Gente, perdão, deixa eu fazer uma coisa melhor, porque eu acho que vai ser só um minutinho. Eu vou projetar o livro aqui. O Caminho da Luz, eu acho que eu tenho ele. Que aí a gente lê junto. Tenho ele, Caminho da Luz. Já estou apresentando, só um minutinho. Pronto. Livro A Caminho da Luz. É bem no comecinho aqui o que eu estava lendo. Na introdução aqui é bonito, fala da parte de Jesus mesmo, criando o nosso planeta. Comunidade dos Espíritos Puros, olha que legal, aqui a gente já pode começar. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para as soluções de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Primeira informação então na doutrina espírita. O orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, ou seja, o Sol existia primeiro, igual a ciência fala. A fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra. Então essa comunidade de espíritos puros reuniu até o que foi dado saber a Emmanuel, né? Por 2 vezes. A primeira, para definir a criação do nosso planeta, que é o que a gente está vendo no Gênesis, uma das coisas. Então, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Quer dizer, Jesus já era espírito puro nessa parte aí, É por isso que a criação da luz, no Gênesis, ela é no 2º dia. É por isso que essa luz é Jesus. Jesus já era luz antes da criação do nosso planeta. Aqui já esclarece isso para nós. Se a gente conseguir, conciliar. Por que o estudo é importante? Porque a gente lê com calma, lê com tempo e vai juntando informações. No fim das contas, todos os livros da doutrina espírita, da ciência, a Bíblia,
forma uma linda colcha de retalhos, né, gente, que serve para nos proteger, nos ensinar, enfim. Tudo se complementa. Então aqui já fica claro para nós o que a ciência diz. Sol primeiro, nebulosa solar, e o orbe terrestre vem disso, beleza. Aí aqui fala um pouquinho de ciência, a parte que eu estava lendo é essa aqui, ó. Primeiros tempos do orbe terrestre. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema. Então, destacada do núcleo central. Qual núcleo? O Sol. Conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas. Olha como que a doutrina espírita não tem preconceito com a ciência. Ó. Conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios de milênios. Gente, lei matemática que coordena fenômenos inteligentes e harmônicos. Isso aqui é planejamento experimental que chama. No laboratório a gente planeja pequenas coisas, né? A gente co-criador em plano menor, pequenas coisas que a gente consegue dominar muito pouco. Jesus consegue propor leis matemáticas que coordenam os fenômenos do nosso planeta. Aí Emmanuel traz alguns números para mostrar isso para a gente. Olha só, a Terra distante do Sol quase 150 milhões de quilômetros e deslocando-se no espaço com velocidade diária de 2 milhões e 500 mil quilômetros. Isso aqui é a velocidade que a Terra desloca no espaço. Em torno do grande astro do dia. Olha só que interessante, que Emmanuel aqui usa uma denominação também. Na verdade, o Sol ele é um astro, não é só do dia, né? É do dia de 24 horas. Mas não é só do dia claro, vamos dizer assim. Porque quando aqui escurece é porque ele está sendo Sol do dia em outro lugar, né? Lá no Oriente e não aqui no Ocidente. Mas Emmanuel usa, né, talvez até para auxiliar a gente, porque lá no Gênesis fala o luzeiro do dia, que ele fala o grande astro do dia. Né? Imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência como planeta. Emmanuel está falando para nós dos primeiros tempos de existência da Terra. Laboratório de matérias ignescentes. Ignição, né, calor, conflito de forças telúricas e das energias físico-químicas, opera as grandiosas construções do teatro da vida, no imenso cadinho. Cadinho é um acessório que a gente tem na química, que ele serve exatamente para a gente levar coisas em alta temperatura. Ele é feito de platina, então se a gente quer carbonizar alguma coisa, a gente coloca nesse cadinho, leva a 1000 graus, que aí carboniza aquele negócio, mas o cadinho fica intacto, porque ele resiste a essa temperatura. Então, Emmanuel usa esse imenso cadinho, onde a temperatura se eleva por vezes a 2000 graus de calor. Olha só, como se a matéria fosse colocada num forno, aí ele usa cadinho por isso. Incandescente, estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios. Então era o quê? O que o Gênesis descreve para nós de forma resumida nos dias da criação? Os diversos ensaios que Jesus e a sua equipe fez para construir e planejar o nosso planeta. As descargas elétricas em proporções jamais vistas da humanidade despertam estranhas comoções no grande organismo planetário cuja formação se processa nas oficinas do infinito. Ou seja, oficinas do infinito é o que não acaba, né? Então nosso planeta, assim como o universo, ainda em expansão, em transformação. Nessa computação de valores cósmicos em que laboram os operários da espiritualidade sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. Opa! Então, Sol, aqui falava dos primeiros tempos da Terra, e agora o satélite terrestre.
o programa de trabalhos a realizar no mundo requeria o concurso da Lua. Então, o que a ciência fala que foi um acidente para a criação da Lua, que foi um asteroide que chocou com a Terra ou alguma coisa, ou a Terra chocou com algum outro corpo celeste, desprendeu uma massa e formou a Lua, foi o quê? Planejamento espiritual. A equipe de Jesus falou assim, olha, para alguns fenômenos na Terra, nós vamos precisar de um negócio com essas características aqui, que a gente hoje chama de Lua. Como que a gente vai fazer isso? Né? Então planejou. E aqui está falando, ó, a Lua seria a âncora do equilíbrio terrestre, nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema. O manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies nos variados, aqui está remos, eu acho que deve ser ramos, os variados ramos da natureza. Luz polarizada. Então, aqui fala de uma luz polarizada, quer dizer, um polo de luz. O que é essa luz polarizada? A luz vindo do Sol, que a Lua reflete para nós. A ordem cronológica, então, a caminho da luz é igual à da ciência. Solidificação da matéria. Na grande oficina surge, então, diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. Hidrogênio é o elemento mais simples que a gente tem, é o primeiro elemento da tabela periódica química e primeiro elemento químico a surgir. Igualzinho na ciência. As vastidões atmosféricas são amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. O que é isso aqui? Tinha uma massa de energia e matéria em alta temperatura e o frio do espaço condensa isso para formar o quê? A crosta solidificada. Era a nossa Terra se formando. Primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo, formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever-se. Surgem os primeiros oceanos. Opa, então aqui está falando de qual dia da criação? Olha só o terceiro dia. Deus disse, juntem-se num único lugar as águas que estão debaixo do céu, para que apareça solo firme. E assim se fez. Ao solo firme Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas Deus chamou mar. Então, olha a ordem cronológica do Gênesis e a ordem cronológica do A Caminho da Luz. Primeiro fala para nós da luz, né, da criação de Jesus, que a gente comentou que é antes, né, que ele se reuniu com a sua equipe. Depois fala para nós da nebulosa terrestre se desprendendo do Sol, né, que foi a reunião mesmo que Jesus fez com os espíritos puros. A nebulosa terrestre se desprendendo do Sol é o quê? Fazer os firmamentos separando águas e águas, é o que a gente comentou. Segundo dia, massas de fluido cósmico se desprendendo para que cada co-criador em plano maior, como é Jesus, pudesse trabalhar. Então, segundo dia é o quê? A divisão de águas e águas, mas aqui águas no símbolo simbolizando o fluido cósmico. Quer dizer, uma massa de fluido cósmico se desprende daquela massa de fluido cósmico que era o universo e o sistema solar nosso, para formar outras. Quais outras? Aqui está formando o nosso planeta. Então, segundo dia. Terceiro dia está aqui, ó, solidificação da matéria. Solidificação da matéria. E depois, olha o que acontece. A atmosfera
A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta. Mas sobre a Terra o caos fica dominado como por encanto. Aqui, gente, ó, aqui é o quarto dia. As paisagens aclaram-se. Se as paisagens aclararam-se, é porque antes elas estavam escuras. As paisagens aclararam-se, fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução e vida. Aqui, então, quarto dia. Tem uma mistura de terceiro e de quarto, porque está falando para nós de paisagem. Paisagem remete para nós os primeiros vegetais mais grotescos, né, que fala aqui no terceiro dia, e aclararam-se, né, fixando luz solar. Tem uma mistura aqui, mas o que eu quero deixar claro? Porque lá no quarto dia, depois vai detalhar isso aqui, lá na criação mais para frente que fala dessas paisagens, da criação dos vegetais. Aqui eu quero falar da ordem cronológica dos astros. Por quê? Aclarar, fixando a luz solar, é o quê? A nossa atmosfera deixar de ser densa e aí a luz solar entrar na nossa atmosfera. Como a Lua não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol, então interessa mesmo é só a luz solar. Se ela entra, automaticamente a da Lua também vai entrar. O que isso ajuda a gente? Traduzir essa confusão que está aqui, entre aspas, do quarto dia, de criar Sol e Lua e tudo junto. Então, na verdade, no Gênesis, o quarto dia, essa criação de Lua e Sol e estrelas, tudo no mesmo dia, pode ser explicado por isso aqui. É o momento que a nossa atmosfera terrestre deixou de ser densa e a gente teve acesso, então, à luz de todos esses astros que já existiam. Quer dizer, eles já existiam, mas a gente não conhecia. A gente passa a conhecer quando é como se tivesse uma cortina na nossa atmosfera, abre essa cortina e a gente... Eu estou olhando aqui Tô olhando o WhatsApp porque ele tava pitando. Falei assim, não, gente, será que a ligação, será que a chamada caiu? Eu tô falando aqui. Mas não. Vocês estão aí, né, gente? Deixa eu ver. Vocês estão aí ainda. Ué, eu tô. Eu também, eu acho que eu tô aqui. Vocês estão aí. É porque eu tô vendo só a tela aqui e tá todo mundo caladinho. E meu WhatsApp apitando. Eu tô assim, oh, meu Deus, será que o povo tá mandando mensagem que caiu e eu não vi? Mas enfim. Gente, deu para entender então? Olha como que o Caminho da Luz explica para nós isso. Bonitinho. É por isso que a gente tem que fazer esse estudo à luz da doutrina espírita também. Então aqui a gente entende o quarto dia. Não é a criação de todos os astros juntos. É a revelação da luz desses astros que já existiam no nosso planeta. Tá? Sobre isso ainda, nós sabemos que as nossas vegetações, as nossas hortaliças, nossas frutas, elas precisam da luz solar para realizar a fotossíntese. Então, essa criação de vegetais, né, de plantas que deem semente, árvores que estão ali no terceiro dia, está falando para nós dos vegetais mais rudimentares, os primeiros que foram surgindo. Na verdade, no Gênesis ele separa por dias para ficar mais didático para nós. Mas o que a gente vê aqui no livro A Caminho da Luz é que essas transformações elas vão ocorrendo de forma simultânea, né? Aí está aqui, ó, Divino Escultor. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco da matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas.
Vocês lembram que nós falamos que o primeiro e segundo dia ainda está falando da criação do universo? E é Deus operando? Tanto que no final do primeiro e segundo dia não tem a frase Deus viu que era bom. O segundo dia é isso aqui, ó. O segundo dia que está lá, separação de águas e águas, deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. A sabedoria do Pai. Quer dizer, Deus, eu vou falar de uma forma simples. Deus dá para Jesus uma massa de fluido cósmico que fala assim, filho, constrói o planeta Terra. Jesus é o divino escultor. Operou a escultura geológica do orbe terreno. Aí aqui eu queria dar vontade. O problema do estudo, quando a gente pega um livro da doutrina espírita, dá vontade de a gente continuar lendo ele. Mas vamos... Quem não leu, gente, leu O Caminho da Luz e vai tentando assimilar, né, com o Gênesis. Vocês viram tanto, né, de coisa aqui que dá pra gente intercalar. Mas aqui a gente revisou o quarto dia e eu queria mostrar isso. Que aqui no livro A Caminho da Luz fica claro para nós, então, que esse quarto dia se remete ao momento em que na criação do nosso planeta a nossa atmosfera fica menos densa e é possível a gente entrar no nosso planeta a luz do Sol. Tá? Continuem aqui lendo depois o livro A Caminho da Luz, vale muito a pena para quem não leu ainda e para quem já leu também. Fala muito aqui desse primeiro. Vou parar aqui. Voltamos então para o nosso Gênesis bíblico. Gente, deu para entender? Ficou alguma dúvida? Deu para ver aí como que intercala, né, o Gênesis bíblico com esse livro A Caminho da Luz? Aí quando a gente pega lá a Gênese também de Allan Kardec, tem uma parte que ele dedica lá só para estudar também a criação do nosso planeta. Inclusive, eu acho que na semana que vem eu vou mostrar. Kardec descreve para nós os 7 dias da criação. Uma interpretação dele que difere um pouquinho do que a gente está abordando aqui, mas que também é válida, né? Na verdade, são coisas que se complementam, né? Deixa eu... Nós vamos continuar então. Agora a gente vai falar do quinto dia, que é a criação dos animais. Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. É uma das versões mais fidedignas ao texto original. Bom, nós estudamos então. Acabamos aqui o quarto dia. Acabamos o quarto dia. Deus disse: fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas segundo sua espécie. E as aves aladas segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. O que chama atenção para nós no quinto dia? Primeiro, fervilhem as águas. Fervilhar é o que, gente? Vem de ferver. Mostra para nós algo que está em ebulição. Lá na época de Moisés, o pessoal nem conhecia essa palavra ebulição. Ninguém sabia que a água entra em ebulição completa a 100 graus Celsius. Mas ele escreveu isso
no Gênesis. Porque a escrita do Gênesis também é coordenada por Jesus. É o mestre da obra ditando de forma resumida como que ele fez. E a gente evoluindo intelectualmente, espiritualmente, moralmente, para conseguir entender a dimensão disso tudo. Com a doutrina espírita nós conseguimos dar mais um passinho nessa escala evolutiva e conseguimos entrar mais nesse teatro da criação. Então, fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos. Quer dizer, dessa água em ebulição, comece a surgir seres vivos. E aqui, águas, as águas. As diversas massas de fluido cósmico, entre elas a água mesmo, H2O. Então a primeira parte é um fervilhar de seres vivos. Foi bom que eu deixei o livro a caminho da luz aqui. Olha só. A vida organizada. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais, como a engenharia moderna que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando, nos dias primevos, a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos no que se referia às edificações celulares das origens. Vou pular isso aqui e vamos para os primeiros habitantes da Terra. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria amorfa e viscosa era o segredo salário. Amorfa é sem forma, tá, gente? E viscosa, quer dizer, era um líquido, né? Tipo viscoso. Era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E, se essa matéria sem forma definida cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando as primeiras manifestações dos seres vivos. Os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas, que se multiplicavam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Só um minuto que eu vou ver o significado de tépida. Alguém sabe? Temperatura tépida, morna, nem muito frio e nem muito quente. Então, o fervilhar lá, né, que está falando no Gênesis, fala para nós de uma temperatura não muito quente, nem muito fria. Eu comparei isso com o fervilhar das águas, né, mas isso lembra para nós também. Então, talvez não é essa temperatura de senha que fala nem muito quente, nem muito frio, mas quente e frio também é relativo, né, gente? A Terra, nos primeiros momentos aí, de núcleo, né, de rochas, aí ela ainda estava com temperaturas altíssimas, né, por causa dos vulcões. Então, uma temperatura a gente pode entender intermediária, que fazia fervilhar essa massa de coisas, essa massa, né, que está aqui, para essa matéria, né, amorfa, viscosa, para geração da vida.
com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida. Elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal. Antes, das grandes vegetações. Aqui para nós está falando do terceiro dia lá. Ó. Antes das grandes vegetações, a terra não teria oxigênio necessário para a vida animal e humana. Então, por que no terceiro dia vem as grandes vegetações? No quarto começa a vir essa luz na terra e no quinto os animais, para formação dos gases essenciais que nós temos, dos elementos, né, essenciais para nós e os animais respirarmos. Oxigênio. Sabemos então que as plantas precisam da luz solar para realizar a fotossíntese, que gera para nós oxigênio. Olha a sequência da criação. Terceiro dia, fala para nós dos vegetais, né? Plantas que deem semente, árvores e tal. Aqui deixa para nós grandes vegetações, foi o que eu falei lá das vegetações primeiras, né? Rudimentares. Serviram para quê? Criação de oxigênio. E aí sim, depois, que é o que a gente está agora, quinto dia, existência animal. Então essa vida, primeiro habitante da Terra, né? Células, albuminoides, amebas e todas as organizações unicelulares que começam a se multiplicar nessa temperatura dos oceanos. Escoar incessante do tempo, quer dizer, passa muito tempo, esses seres se movem ao longo das águas onde encontram oxigênio. Então a gente percebe, né, o que eu falei aqui de uma criação simultânea, né? A gente pode entender assim que esses primeiros habitantes, esses primeiros seres, ainda, né, não tinham encontrado o oxigênio necessário, era uma espécie unicelular, e aí respiração, então, sem oxigênio, respiração anaeróbica, que a gente fala na biologia. E concomitante, né, com o passar do tempo, aí dá para imaginar que esse passar do tempo era o quê? A criação simultânea, né, que estava ocorrendo das grandes vegetações. Enquanto elas ocorriam, esses seres ainda não respiravam oxigênio, começam a se mover então e encontram oxigênio. E aí sim, depois disso, começa a transformação dos primeiros animais. Aqui detalhe para nós a criação das coisas. Olha só isso, gente. Os reinos vegetal e animal aparecem confundidos nas profundidades oceânicas. Não tem forma definida, nem expressão individual. Quer dizer, a separação que a gente percebe no Gênesis, ela é tão bonita porque ela segue uma sequência lógica da natureza. Ela segue uma sequência lógica do pensador que escreveu, Moisés. Porque olha só, imagina uma pessoa que vai escrever para camponeses, para pessoas que plantam, para pessoas que vivem da caça, da pesca e da agricultura, sobre a criação das coisas. Imagina Moisés pensando, gente. Ele pensou assim, ó, primeiro tem que ter o suporte disso aqui tudo. Então, deve ter criado a nossa terra e o nosso céu. A água também é essencial. Criou junto com isso aí. Depois, e aí se a gente for pegar a cadeia alimentar, deve ter sido tendo água, né? Provavelmente tinha chuva,
Então deve ter sido criados os vegetais. No meio do caminho ali ele lembra do Sol e da Lua, que divide ali essa criação, né? E olha, agricultores eles observam as fases da Lua, então meio que junto disso ali, na hora que lembra das plantas, fala, opa, como que é esse plantio, né? O Sol também, provavelmente já tinham observado algumas coisas relacionadas, então, tendo planta, era necessário ter os luzeiros, que é o quarto dia. Os animais alimentam das plantas. Então, só existiria animal se tivesse alimento. Então, por isso o animal vem depois do vegetal. E o ser humano, que é o que planta, que alimenta do vegetal e do animal, só pode ter vindo depois, né? Porque a proteína, a nossa fonte majoritária era animal. Então, para o homem existir, tinha que ter animal para ele alimentar. Sexto dia. E no sétimo, Deus já tinha criado tudo. Aí ele descansou e por isso para nós o sétimo dia, que é o sábado, é o sabático, dia da criação, e a gente também descansa. Olha o raciocínio lógico, né? De um agricultor, de uma pessoa do campo, da vida em comunidade, tentando entender a criação. Todo um raciocínio por trás. Se a gente pega da parte da ciência, tem também toda uma cronologia que obedece isso. Se a gente pega na doutrina espírita, o que a gente está percebendo, na verdade, é a evolução do princípio inteligente. Primeiro nos seres inorgânicos, quando só existia lá no segundo dia terra e água. A partir do terceiro dia, a sua evolução no reino vegetal. Agora o quinto dia no reino animal. Isso tudo numa ordem cronológica, mas também numa ordem didática, para a gente conseguir entender. E a doutrina espírita vem para dar aquela lapidada. Emmanuel fala para nós, olha, nem tudo é taxativo assim. Reino vegetal e animal se confundem nas profundidades oceânicas. Nasceu mais ou menos no mesmo tempo. Mas o que é mais ou menos o mesmo tempo quando a gente está falando de milhões de anos? Uma diferença de milhares de anos é pouco, por exemplo. Então, essa separação didática é válida, a ciência comprova, o raciocínio de quem escreveu comprova, a evolução do princípio inteligente também comprova, e ela ainda consegue comportar essas coexistências de coisas. Gente, só Jesus para fazer um texto assim que combina com todas as leis da natureza e que a gente olha para tudo quanto é canto e as coisas se juntam. Chega a ser espantoso isso. Pelo menos eu acho espantoso. E ao mesmo tempo eu fico com dó de nós da ciência, que somos tão arrogantes e achamos que sabemos tudo. E na verdade é o contrário. Já existe tudo e a gente está caminhando para descobrir. Quando descobre, a gente fala que a gente inventou. Ah, inventou o quê? A gente só descobriu aquilo que já estava lá, que é um pedacinho de nada nessa criação maravilhosa. Então, começa o reino animal o reino animal aqui, só que lá fala para nós, né? O Emmanuel deixa claro que primeiro veio o reino vegetal. E através dele começou a ter o oxigênio necessário para vir a vida animal. Só que isso se confunde um pouco. Não tem um tempo determinado, é isso que eu estou tentando dizer. Não dá para separar em dias. Dá para a gente separar em períodos. Em períodos de criação. Então aqui vem os... Eu estou lendo a minha Bíblia, mas na verdade nós temos outra. Vem essa criação dos vegetais, dos seres vivos, né? E aqui, seres vivos está falando mesmo dos animais, né?
Se bem, gente, que olha, observando agora o caminho da luz, quando fala de seres vivos e fala que o reino vegetal se confunde com o reino animal, a planta também é um ser vivo. Então, os seres vivos engloba tudo, fervilhando das águas, tudo. E Emmanuel fala para nós que confunde a criação do vegetal e do animal, que é um ser vivo, que os dois são seres vivos. Aqui a gente vê outra divisão: aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. Dessa frasezinha para cá, ó, são milhões de anos de evolução que o Gênesis está narrando para nós. Da vida saindo da água, se transformando, até se transformar nos animais. Deus criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas, segundo sua espécie. E as aves aladas, segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a água dos mares e que as aves se multipliquem sobre a terra. Ou uma tarde e uma manhã. Quinto dia. Quinto dia começa a falar da criação dos animais, fala para nós das grandes serpentes do mar, todos os seres vivos que rastejam. Isso pode ser melhor entendido quando nós olhamos no livro A Caminho da Luz. Olha isso, milhares... Tiago, Oi, dona Silvia. eu pensando aqui, a gente estuda, a gente tá vendo estuda aí, e a gente pensa, eu tenho hora que eu fico pensando assim, a gente passou por esse processo tudo aí, né? Que não foi pouco, foi muito tempo, para nos tornarmos homens. E quando a gente chega na hora da gente agradecer e fazer alguma coisa, parece que manda a mão, atrapalha o trem tudo. E parece que a gente é que volta a ser animais. É mesmo. Não é, porque a hora que você tem o raciocínio disso tudo, olha o tanto de bobagem que a gente faz com a nossa vida, depois de ter passado por isso tudo, essa misericórdia de Deus tão grande conosco, né? Uhum. Eu fico pensando nisso. Mas faz sentido demais, né? É porque a gente, assim, com essa nossa capacidade, né, de livre-arbítrio, de raciocínio, que é o que difere a gente dos outros seres, é válido o campo da experimentação, quer dizer, no início a gente vai errar por desconhecimento. A gente vai experimentar, a gente vai fazer coisas. O problema é quando a gente começa a repetir isso, né? Isso é o orgulho e o egoísmo. Quando a gente começa a repetir para ter alguma recompensa só para nós, é o orgulho e o egoísmo. E esse orgulho e egoísmo toma proporções ao ponto da gente ignorar completamente essa misericórdia divina que a senhora comentou. Né? Tudo que a gente passou, como foi bem observado aqui pela senhora. Né? Todos esses processos. Isso aqui lembra para nós o simples e ignorante, gente, da doutrina espírita. A gente começando daqui, ó. E hoje que a gente chega aqui, que era para ser, né, dona Silvia, o ápice da criação, nós vamos ver lá que no sexto dia Deus viu que era muito bom. Quer dizer, toda a natureza que ele fez culminou, todo esse processo de vida culminou no ser humano e Deus viu que era muito bom. Mas aí a gente, com esse raciocínio nosso limitadíssimo, e ainda, né, isso é prova que ainda tem muito orgulho e egoísmo em nós. Porque o nosso raciocínio super limitado é capaz de fechar os nossos olhos para essa misericórdia que vem nos acompanhando há bilhões de anos. Bilhões, né? Porque se a gente for ver, a gente é consequência da criação, inclusive do planeta, né? Se não tivesse criado primeiro o hidrogênio, o primeiro elemento, não ia ter a gente, né?
Aqui, ó, eu queria chegar nessa parte. Quando fala lá de monstros, né, marinhos e tal. Ensaios assombrosos, gente. Nessa altura, os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Olha o Gênesis falando para nós de serpentes do mar, né? Monstros, animais marinhos. O que é isso? Ensaios, experimentos que a equipe coordenada por Jesus estava fazendo. Trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias na retorta de acuradas observações, analisam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado. Então eles mesmos planejaram a formação das células e agora, com essas células, estavam fazendo outras coisas, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Todas as arestas foram eliminadas. Aplainaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos. Teratológico é defeituoso, é com algum tipo de forma inadequada ao planejamento inicial. E estranhos. Eliminou-se todos esses frutos teratológicos e estranhos. Quer dizer, fez alguns experimentos que deu uma forma diferente do que era para dar. E esses daí foram descartados, vamos dizer assim, com perdão da palavra. Né? É uma palavra forte. Mas aqui, eliminados. Do laboratório de suas perseverantes existências. A prova da intervenção das forças espirituais nesse vasto campo de operações é que enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas que lhe foram posteriores desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas. Eu adoro essa parte. Está falando para nós que o escorpião ele foi criado antes desses animais que a gente vê nos museus hoje, que esses animais foram extintos, esses que estão no museu. Por quem? Forças espirituais. Intervenção de forças espirituais. Os animais adequados continuaram. Aqueles que não tinham forma, máquina celular que fosse compatível com as leis físicas do globo, foram eliminados. O que é que a gente vê no museu, gente? Dinossauros, mamutes, tigres dentes de sabre. Todos esses foram experimentos que tiveram a sua importância naquele momento, mas que depois foram descontinuados, vamos dizer assim. Não vou usar a palavra eliminados e nem rejeitados, mas foram descontinuados porque tinham formas mais adequadas. O escorpião, segundo está aqui, gêmeo dos crustáceos marinhos, foi criado antes desses outros e ele perpetua até hoje. Por quê? Foi uma forma que deu certo. Com essa abordagem aqui, a gente termina o 5º dia, os animais, Esse aporte do livro A Caminho da Luz, ele é maravilhoso. Se tiverem tempo, leiam, gente, o A Caminho da Luz, pelo menos essas primeiras partes aí, que ajuda demais no Gênesis. Já deu o nosso horário hoje, a gente continua na próxima semana com o sexto dia. A gente começa a criação dos homens, tá? 3 minutinhos para terminar. Alguém tem alguma colocação aí, gente?
Esse é o estudo que realmente encaminha o ser humano para o reconhecimento da humildade. É, exatamente. Se a gente for parar para ver de onde que a gente veio, o tanto de misericórdia divina que precisou, né, para a gente chegar até aqui, a gente tem que se recolher, né, na nossa pequenez. Mas é uma pequenez também bonita, né, porque é uma pequenez que nos mostra que fomos o cuidado, né? Na verdade, mostra para nós também o cuidado de Deus com a criação de nós. Então, é humildade mesmo, acho que é a palavra certa, né? Porque é o reconhecimento de que a gente não poderia estar aqui sem todos esses processos, essa etapa, essa misericórdia, mas também dá uma sensação de gratidão, porque mostra o tanto que Deus importa conosco, né? E aí aumenta, né, um pouquinho a nossa responsabilidade também nessa participação aí na criação. Sim. E eu Gente, ouso dizer que, pensando nisso aí, tudo que a gente está vendo, esses ensaios que foram feitos, né, por Jesus, pela equipe dele, não, eu fico a imaginar que eles não foram descartados, eles foram encaminhados para outros locais em que eles também. pudessem sofrer, né, a evolução necessária. Sim, com certeza. Bem apontado. Gente, tem um minutinho para terminar, vou fazer a prece, tá? Isso tudo tá gravado, daqui a pouquinho tá no nosso canal. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, obrigado por mais esse dia, obrigado pelo estudo maravilhoso de hoje, pela companhia dos amigos espirituais, pelo nosso interesse em continuar, mesmo com as dificuldades que todos temos, que nos assolam de vez em quando, mas a nossa boa vontade permanece. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Pessoal, a chamada terminou aí no meio do estudo.